lá, nesse vídeo nós iremos fazer a apresentação do nosso seminário para a disciplina de profissão docente com a professora Mônica. A minha equipe ficou com o tema Teoria da Escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Na ordem da apresentação, nossa equipe é formada por mim, Brenaiane, pelo Gabriel, pelo Ivan, pela Naira, pela Iris e a Luciana. E, para dar início, eu gostaria de lembrar que, na tese do marxismo, a sociedade ela é dividida em camadas. No caso, ela é dividida em classes, melhor dizendo. Essas classes seriam a burguesia e o proletariado. A burguesia seria a classe que detém os meios de produção, enquanto o proletariado é a classe que só tem a sua mão de obra, a sua força de trabalho para oferecer. Nesse sentido, elas deveriam trabalhar em conjunto. Porém, a classe da burguesia ela exerce uma exploração, uma dominação sobre a classe dominada, que é o proletariado. No caso, a classe mais frágil ela é explorada pela classe mais forte. E o Althusser, ele é um autor que ele vem dessa vertente marxista, por isso que eu trouxe essa introdução a respeito desse assunto. Para ele, há uma diferença entre o aparelho repressivo do Estado, os aparelhos repressivos do Estado e os aparelhos ideológicos do Estado. Ele diz que, na tese marxista, o governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões e etc., elas constituem o aparelho do Estado. E esse aparelho tem elementos que vão reprimir a classe do proletariado, a classe do trabalhador. No caso, o aparelho do Estado ele vai exercer uma violência sobre essa classe mais frágil. E essa violência ela nem sempre vai ser uma violência física. Ela pode ser de violências de outras formas, violências, por exemplo, violências simbólicas. Uma violência que a gente vê nos nossos dias de hoje seria a seguinte: o Estado ele estabelece um salário mínimo e, diante desse salário mínimo, ele traz taxas elevadas de inflação em cima dos produtos que o trabalhador ele vai precisar consumir para que ele tenha uma vida mais confortável. E para que ele tenha essa vida mais confortável diante do salário mínimo que ele recebe, ele vai ter que trabalhar muitas vezes em mais de um emprego, ou até, além de se submeter às 8 horas mínimas de trabalho, ele vai ter que exercer horas extras lá onde ele trabalha. Então aí a gente vê uma violência do Estado para com a classe mais frágil, que seria a classe dos trabalhadores. Já os aparelhos ideológicos, eles vêm dizer que esses aparelhos ideológicos do Estado, eles trabalham para propagar a ideologia dominante, no caso as crenças da burguesia, dessa classe, da classe da elite. E os aparelhos ideológicos, eles podem ser de cunho religioso, podem vir na escola, né? Aparelhos ideológicos escolar, familiar, também jurídico, político, sindical, na informação também por meio da mídia, jornais, e na cultura, porque pode ser as belas artes, também as letras, as músicas, e esses elementos que vão ter uma ideia de cultura, eles vão ser aparelhos ideológicos do Estado, porque eles vão propagar a ideologia dominante. No caso, o que é que o Estado faz? Tem no capitalismo tem essa classe que ela domina a outra, e o Estado ele vai trabalhar para fazer com que a ideologia dessa classe dominante seja espalhada entre a classe dos trabalhadores. E aqui eu quero trazer um exemplo. Nesse potinho aqui eu tenho água com iodo e nesse eu tenho água sanitária. Imagine que essa é a classe trabalhadora e aqui seriam as ideologias da classe dominante, tá? Vejam que tem uma diferença de cor. Aqui é mais vermelho puxado para um laranja e aqui ele é transparente. Aí o que é que a classe dominante faz? Ela vem, mesmo ela sendo menor, ela vem, através do aparelho de Estado, ela faz isso, ó. A água com iodo mudou de cor, ela ficou transparente. Eles fazem com que a classe dominada, que seria a classe proletariada, a classe do trabalhador, consuma através da religião, da família, da cultura, através da televisão, das séries, das músicas que se assistem, as ideologias da classe que domina. E aí eles fazem com que essa classe ela jamais se levante contra esse sistema de opressão que ocorre em cima dela, porque ela acata de forma passiva as ideologias daqueles que dominam, tá? E ele vem trazer então aí essa diferença, né? Mas ele diz também, o Althusser, que existe apenas um aparelho repressivo de Estado e ele vai ser sempre público. Porém, os aparelhos ideológicos do Estado eles vão ser múltiplos, no caso eles vão ser muitos, e a maioria deles serão de cunho privado. Porém, ambos, sejam eles públicos ou privados, contribuem para um único fim. Eles se unem para que a população receba e aceite a ideologia da burguesia, de forma que ela não se levante contra aquilo que é dito a ela. E, além do mais, existe dentro do setor público mesmo divisões. Por exemplo, existem escolas que são para a elite no setor público e existem escolas que são para os mais pobres. Existe uma diferença na educação da elite e na educação das pessoas mais pobres, até mesmo dentro da rede pública. E é interessante pensar que a forma que atualmente que a burguesia ela domina o proletariado está muito nessa questão toda do que é assistido, do que é ouvido. São séries, são músicas com muito prazer, que trazem muita vitalidade, mas que elas não trazem conteúdo, não fazem as pessoas refletir naquilo que elas estão assistindo. E assim, a classe mais pobre, por ela receber esse prazer momentâneo depois de um dia cansado, ela se conforma com a situação que ela está e ela não reage diante daquilo que é
que é trazido diante dela. Então, assim, para a Althusser, a diferença entre o aparelho repressivo do Estado e os aparelhos ideológicos do Estado está em que o aparelho repressivo ele funciona colocando a repressão em primeiro plano e de forma secundária a ideologia. Já os aparelhos ideológicos funcionam de forma inversa. Eles colocam a ideologia em primeiro e a violência em segundo plano. Como anteriormente dito, o governo faz uso dessas instituições como forma de promover a sua soberania ou as suas ideias sobre determinados grupos da sociedade. No caso, os trabalhadores ou os proletariados. O conceito de aparelho ideológico de Estado, ou AIE, deriva da tese segundo a qual a ideologia tem uma existência material, ou seja, precisa de um meio material, seja ele instituição governamental, educacional, religioso e etc. Segundo Althusser, significa que a ideologia é radicada por práticas materiais, regulada por rituais materiais e definida por instrumentos ou instituições materiais também. Sobre essa perspectiva, podemos dizer que as instituições físicas como o governo, seja ele o líder da nação ou de uma cidade, organização religiosa e política, como os partidos, definem e controlam as pessoas ou suas práticas exercidas e as práticas exercidas por elas. O AIE não é somente uma prática, um conceito de uma prática abstrata ou uma simples questão de pensamento, mas sim algo bem concreto, ligado, representado e sustentado por práticas físicas e instituições físicas também. Com o AIE dominante, vale dizer que a escola constitui o instrumento mais acabado de reprodução das relações de produção de um tipo capitalista. A fala sugere que a escola, como instituição de ensino, tem um papel fundamental na reprodução dessas práticas, dessas ideias relacionadas com o capitalismo. Eu listei dois pontos que eu achei bem importante para o tema. Seria a reprodução ideológica, na qual a escola ensina e impõe práticas, valores, crenças e até regimes para os alunos que estão ligados à lógica capitalista. Nesse ponto, a escola também trabalha com o individualismo, criando assim uma competição para o sucesso financeiro, rivalidades entre os próprios alunos, também deixando bem claro e bem nítido a meritocracia, ou seja, o que você fizer é o que vai receber depois, que só tem um trabalho se você buscar, se você conseguir, mas não é bem assim. Vejo que a sociedade, até mesmo atual mesmo, existe muita desigualdade social, onde vai levar em conta cor, raça, sexualidade e entre outras. O segundo ponto que eu listei foi a reprodução da desigualdade social, na qual a qualidade do ensino está ligado basicamente com a remuneração do indivíduo, seja do estudante ou da família. A qualidade desse ensino é passado para a sociedade levando em conta o seu fator financeiro. Um pobre não pode estudar numa universidade privada por falta de dinheiro. Assim mesmo, nas instituições públicas federais existe uma grande dificuldade para o ingresso das pessoas. Mesmo tendo a lei de cotas para ajudar, não é muito eficaz para a inclusão dessas pessoas dentro da universidade pública, dentro de uma escola, dentro de diversos grupos da sociedade. Segundo os críticos já vistos até aqui, conforme nos mostra o autor Saviano, a educação faz parte
dos aparelhos ideológicos de Estado. Ou seja, uma vez que a educação é responsável por transmitir conhecimento, é usada principalmente pelo meio estatal, naquele contexto, naquele cenário de época em que eles viveram, como um modo difusor da mentalidade dominante capitalista, o que não necessariamente aconteceu somente naquele período, que acontece também nos dias de hoje em muitas ocasiões. Tais pensadores críticos ainda nos mostram uma visão mais ampla sobre a estrutura de todo esse pensamento ideológico presente na educação. Eles utilizam para explanar melhor uma pirâmide. Nessa pirâmide nós temos na base pessoas com escolaridade mínima, com bem pouca escolaridade. Ou seja, estando na base da pirâmide, matematicamente falando, temos um espaço maior, o que diz também que o número desses que não têm acesso à escolaridade é grande, que no caso se refere a os camponeses e operários. No meio da pirâmide, nós temos a classe dos burgueses, ou seja, os pequenos burgueses, que não são poucos, mas também não são tantos como aqueles que estão na base. E no topo da pirâmide temos representados o alto escalão, que detém essa escolaridade maior, que assumem os mais altos cargos de dominação social e pertencem a toda uma elite formada. Voltando a essa menção que eu fiz dos pequenos burgueses, estes detêm um pouco mais de escolaridade comparados aos camponeses e também comparados aos operários. Então, a pirâmide vai, de forma crescente, nos mostrando o grau de escolaridade de todos estes que aqui foram mencionados. Voltando ao topo da pirâmide, nesse cenário dominante, nós temos os agentes de exploração, que são responsáveis pelo setor produtivo mesmo da sociedade, e temos também os agentes de repressão. Ou seja, os agentes de repressão, eles estarão mais dentro desse contexto de construção das ideologias capitalistas e continuadores de todo esse pensamento. Ou seja, eles serão responsáveis por perpetuar, a partir dos mais altos cargos, das mais altas atribuições que estes dispõem. E estão presentes nos aparelhos estatais de regulação e sempre estarão no topo, dando continuidade a todo esse projeto ideológico. Vê-se nas palavras do autor e dos críticos já citados que a educação, frente às divisões ditas anteriormente, torna-se um veículo eficaz para a difusão do pensamento dominante, social e estatal, culminando assim no processo de produção capitalista. Nesse contexto todo de teoria da escola, aparelho ideológico do Estado, como se coloca o problema da marginalização, da marginalidade? Aí eu quero falar um pouquinho, esclarecer o que é marginalização, qual é o significado real de marginalização, porque quando eu vi a palavra marginalização, a primeira coisa que me veio à cabeça, vocês podem me julgar, foi um monte de marginais, de pessoas envolvendo criminalidade e essas coisas. Foi isso que me veio à cabeça.
Mas não, marginalidade não é isso. Marginalidade é, como eu posso dizer, o resultado do processo social, político e econômico, ou seja, que conduzem os indivíduos para condições de exclusão, ou seja, certos indivíduos que não se encaixam em grupos sociais, e também não têm direito a coisas básicas como a educação, saúde e até mesmo moradia, em alguns casos, né? Aí, o que tudo isso, como é que eles resolvem esse problema da marginalização? Bom, primeiro, a marginalidade é classificada nesse quesito no AIE, que é aparelhos ideológicos do Estado. A marginalização é trabalho, a classe trabalhadora. E no AIE da escola, em vez de igualar, em vez de ter uma equalização social, de igualar, de equilibrar tudo isso, eles meio que contribuem em um mecanismo construído pela burguesia, entende? Para justamente garantir os seus interesses, né? Que Bem, gente, agora falando um pouquinho sobre o Bourdieu, o Passeron e o Althusser. Primeiramente, eles não negam a luta de classes e ainda afirmam que os aparelhos ideológicos de Estado, né, eles não são só o alvo, mas o principal local da luta de classes. Agora falando um pouquinho sobre, descrevendo, né, o funcionamento dos aparelhos ideológicos de Estado escolar, a luta de classes ela vai ficar diluída nessa situação. E também vai passar a ser heróica, mas inglória, então sem glória, né? O Althusser ele ainda deixa uma mensagem para os profissionais, os professores, né, os docentes. E ele é como se fosse um pedido de desculpas, né? Ele diz: peço desculpa aos professores que, em condições terríveis, tentam voltar contra essa ideologia, contra o sistema e contra as práticas. Ele faz, né? Ele escreve essa mensagem que está no texto e também fala da grande maioria dos professores que não tem, né, nem sequer vislumbre quanto ao trabalho e ao sistema, o que o sistema obriga eles a fazer. E acaba, né, essa condição acaba fazendo com que eles percam até a motivação pelo trabalho, né, a dedicação pelo trabalho. Ao realizar esses novos métodos, né, esses novos métodos que esse sistema e essa ideologia traz. Bom, para finalizar, e os mesmos que não têm essas dúvidas ou não questionam, eles acabam, né, contribuindo para essas representações ideológicas. E é isso.